Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus, para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: Deixai as crianças, e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de pôr as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham de casa, pela TV e pela internet, amados e amadas de Deus aqui presentes na Associação do Senhor Jesus, nesta manhã de sábado, onde nós encerramos assim a 19ª semana do tempo comum. Hoje também para nós é um dia bastante importante, porque nós celebramos hoje o dia de Santa Dulce dos Pobres. E a Bahia em festa, celebrando Dulce, esta mulher tão especial, e uma mulher que, a exemplo do Evangelho, fez aquilo que o próprio Senhor Jesus fez. Acolheu a todos, sobretudo as crianças. A primeira leitura da profecia de Ezequiel, capítulo 18, nos ensina que cada um de nós seremos julgados a partir da nossa conduta. Cada um de nós vamos estar um dia diante de Deus e nós seremos julgados a partir da nossa conduta, a partir das nossas ações. Meus irmãos e irmãs, Deus nos julga ou nos julgará a partir daquilo que nós escolhemos enquanto opção de vida, enquanto caminho, enquanto itinerário, enquanto escolha. Veja, Deus nos deu a vida, dom de Deus, e a primeira vocação é a vocação à vida. Essa é a primeira vocação. Nesse mês vocacional, nesse mês de agosto, a primeira vocação que todos nós somos chamados é a vocação à vida. E Deus nos deu a vida e junto com ela nos deu também a liberdade de escolher o caminho que queremos trilhar, de escolher a história que queremos escrever, de escolher que caminho nós queremos trilhar e com quem nós queremos trilhar, quem a gente convidou, quem a gente convida para caminhar com a gente. E um dia todos nós estaremos diante dele, e diante dele nós queremos e teremos que apresentar todos os frutos que nós produzimos ao longo da nossa vida. Sendo assim, o nosso próprio tribunal é a nossa própria consciência. Diante de Deus, é você que vai dizer se você é merecedor do céu ou não. São as suas escolhas, são os caminhos, são aquelas escolhas mais fundamentais, essenciais, desde as escolhas pequenas às escolhas grandes. É a nossa consciência que vai nos dizer se de fato somos ou não merecedores do céu. E quando nós olhamos para o Evangelho de hoje, o Evangelho de São Mateus, no capítulo 19, nós temos essa passagem onde as pessoas, os pais, as mães, os familiares, levavam as crianças até Jesus para que Jesus pudesse colocar as mãos sobre as crianças, para que Jesus pudesse abençoar as crianças. E olha o comportamento dos apóstolos. Eles tiravam as crianças, eles recriminavam, repreendiam as crianças. Por quê, padre? Porque naquela época as crianças não eram bem-vindas, elas não eram convidadas a fazerem parte da casa, da mesa, das coisas importantes. A criança ou as crianças eram deixadas de lado, assim como as mulheres. As mulheres também eram deixadas de lado. Do templo, da sinagoga, da mesa, dos negócios, apenas os homens. Ao estudo da palavra de Deus, a Torá, apenas os homens. As crianças e as mulheres, viúvas, doentes, enfim, toda essa gente era colocada de lado. Eles não tinham voz, não tinham nome e não tinham vez.
E Jesus faz o quê? Jesus integra as crianças ao projeto da salvação. Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque delas é o reino dos céus. Também as crianças são convidadas a participarem do reino de Deus. Também as crianças são convidadas a participarem da glória de Deus. Portanto, meus irmãos e irmãs, a salvação é para todos, adultos, jovens, idosos, crianças. Todos nós somos chamados, convocados pelo nosso Deus a participarmos da salvação do reino de Deus. E depois que Jesus impôs as mãos sobre elas e abençoou as crianças, Jesus partiu dali. Portanto, meus irmãos e irmãs, fazendo esse paralelo entre a primeira leitura e o Evangelho, é importantíssimo a gente entender que diante de Deus nós vamos prestar contas, nós vamos ter que apresentar os nossos frutos e também a nossa consciência. As crianças têm uma consciência limpa, têm uma consciência transparente. Por isso que as crianças, elas dizem o que elas pensam e elas fazem o que elas querem. Por isso que nós adultos, conforme nós vamos amadurecendo, vamos crescendo e etc., nós vamos perdendo um pouco aquilo que nós tínhamos enquanto criança, que era justamente essa consciência reta, clara, transparente e verdadeira. Que nós possamos recuperar aquilo que é próprio de criança, a verdade, a transparência. Que no nosso dia a dia, nas nossas relações, nós possamos cultivar a verdade, a transparência. Gosto, gosto, não gosto, não gosto, vou, não vou, não vou, quero, não quero. Assim é a criança. A criança você nunca sabe se ela está em cima do muro, porque ou ela diz que sim, ou ela diz que não. Mas ela sempre diz. Ela nunca fica em cima do muro e ela nunca faz por conveniência. Nós adultos, muitas vezes, nos nossos relacionamentos, nós não falamos por medo de magoar, ou nós não concordamos, ou concordamos por medo de chatear a pessoa, e etc. Nós somos cheios das conveniências, né, dos acordos, e etc., que nós vamos fazendo ao longo da nossa vida. Criança não. Criança é ela mesma, onde ela estiver. Ela é assim na igreja, ela é assim no mercado, ela é assim em casa, é assim na escola. Onde ela estiver, ela não tem aquilo que nós temos, né? Ah, não vamos dizer isso, não, vamos com cuidado, não sei o quê. Criança é criança. E ela vai continuar sempre sendo criança onde ela estiver. E elas devem participar das igrejas, das comunidades, como criança. É muito difícil quando a gente vê certos pais beliscando, corrigindo. Shhh, ó o padre, a missa. O padre vai brigar, não é? Aí a criança cresce com medo do padre e da igreja, porque o próprio pai e a própria mãe colocam medo na criança, dizendo que o padre é bravo, que o padre briga, não é? Que o padre está olhando. Aí a criança não quer ir na missa, a criança não quer ir na missa, não quer ir na missa, não quer rezar. Por quê? Porque o papai e a mamãe colocam medo nas crianças, dizendo que o padre é bravo, que o padre vai brigar, que o padre está olhando, né? E a criança fica aquele receio do padre. Vamos deixar as crianças participarem da casa de Deus, como a gente também participa. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.